Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Feliz Páscoa para você, meus irmãos. Nós fizemos essa caminhada de 40 dias, como o povo no deserto, caminhando para a terra prometida, mas infelizmente caindo aqui, caindo acolá. E fizemos nossos propósitos de fidelidade a Deus. E aí, dentro desses propósitos de fidelidade a Deus, nós fizemos penitências e tudo mais. Chegamos na Semana Santa, no Tríduo Pascal. Naquela quinta-feira, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, se entregou a nós naquela missa, naquela primeira missa, e no dia seguinte estava lá ele crucificado. Mas havia uma profecia que Jesus havia dito para os apóstolos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Eles matarão, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Várias vezes ali os discípulos não compreendiam o que significava essa questão da ressurreição. Jesus foi morto. No sábado santo, aguardamos, a igreja esperou ansiosamente por este momento. Os discípulos não entendiam nada. Para eles, Jesus já estava morto e havia acabado tudo. Tudo que Jesus havia falado para eles, o que Jesus havia feito para eles, tudo foi sepultado. E agora nós vimos aqui nessa passagem do Evangelho, no primeiro dia da semana, no domingo, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Veja o que foi que ela viu. A pedra havia sido retirada do túmulo. Imediatamente ela vai ao encontro de Pedro para falar para Pedro. Pedro vem junto com João. João era mais novo, foi correndo na frente. E quando eles chegaram lá, realmente
a única coisa que eles viram foram os panos que Jesus havia sido enrolado. Ele não estava lá. Agora surge a dúvida: o que aconteceu com ele? Maria Madalena também, quando ela sai correndo, na cabeça dela estava que o corpo de Jesus não estando lá, provavelmente alguém havia levado. Eles não tinham se dado conta da questão da ressurreição. Pedro, quando chega, olha, ele diz que João, ele acreditou. Então também entrou o discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo, ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. E ele ressuscitou, meus irmãos. Jesus ressuscitou, nos alegremos, é dia de muita alegria para todos nós. O corpo dele não foi retirado, não foi roubado. Durante a madrugada, em um horário que ninguém sabia, Jesus ressuscita e agora a luz venceu as trevas. É isso que aconteceu. A nova criação aconteceu também com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, nós poderemos ir para o céu um dia. Com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos novas criaturas. O homem velho morreu, sim, e o novo ressuscitou junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Aqueles que eles transpassaram, eles jamais poderiam acreditar que Jesus poderia ressuscitar. E Jesus venceu a morte, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, as trevas não têm mais poder sobre nós, o diabo não tem mais poder sobre nós, porque Jesus venceu, Jesus ressuscitou. Verdadeiramente nós podemos nesse tempo todo cantar aleluia, louvando, bendizendo, glorificando a Deus por esse momento maravilhoso, meus irmãos. E é por isso que Paulo, na segunda leitura hoje, ele está dizendo para nós: se ressuscitastes com Cristo, e nós ressuscitamos. E é importante notar, meus irmãos, que essa ressurreição nossa, ela acontece com o batismo. Então, irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Jesus ressuscitou, está sentado à direita do Pai, ele cumpriu toda a missão. Agora os nossos olhos, eles precisam estar voltados para onde? Para cima, meus irmãos, para cima, para a eternidade, para o céu, para Deus. É para lá que o nosso coração deve estar voltado. Então vamos nos esforçar para alcançar as coisas do alto, como São Paulo está dizendo na carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 4. Aspirai às coisas celestes, não às coisas terrestres. Com a ressurreição de Jesus, nós vemos que as coisas que esse mundo oferece para nós, que o diabo oferece para nós, é tudo coisa passageira. É porcaria, meus irmãos, revestido de coisa boa, mas é porcaria. Nós precisamos nos voltar para a eternidade, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus e em Deus, quando Cristo vossa vida, porque agora Cristo é a nossa vida, meus irmãos. Não tem finalidade nenhuma nós vivermos neste mundo sem que a nossa vida esteja voltada para Cristo.
por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo por Ele, para Ele e com Ele. Se nossa vida não estiver voltada para nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos perdendo tempo. Porque um dia, como diz São Paulo aqui, depois de ele ter cumprido a missão dele e ter voltado para o Pai, São Paulo vai dizer: quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestido de glória. Um dia o Senhor retornará, não mais para morrer. Ele não vai voltar mais para sofrer. Ele não vai mais ser entregue nas mãos dos homens, não. Quando ele vier agora, ele virá na sua glória, revestido de poder, porque toda a autoridade foi dada no céu e na terra para ele, e ele virá buscar aqueles que vivem a vida para ele. Nós não podemos deixar, meus irmãos, de viver para Jesus. Nós precisamos nos voltar para Jesus. Eliminar da nossa vida todo tipo de pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos tirar da nossa vida e nos voltar inteiramente para Ele. É um esforço diário, meus irmãos. Embora Jesus venceu as trevas e venceu, em um mistério que a gente não entende, as trevas continuam exercendo a missão de treva. O diabo continua exercendo a sua missão de nos atrapalhar, de ganharmos os céus e de sermos inteiramente de Deus. O diabo que já perdeu porque ele vivia lá no céu, e ele perdeu o céu, ele foi derrotado também na cruz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo agora, ele quer fazer com que você se perca totalmente. Por isso deve ser um esforço constante, uma luta diária. É dizer não, 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 não ao pecado, sempre não, não e não e não. E sim para Deus, sim para a verdade, não para mentira. Mentira que não, vaidade é que não, orgulho é que não. Porque nós ressuscitamos com Cristo e nós somos de Cristo. E Ele está sentado à direita de Deus. Imagine, meus irmãos, quando nós chegarmos o dia em que nós estivermos nos céus e nós contemplarmos a glória de Deus. Nós somos convidados a isso, a contemplar a glória de Deus. Cristo venceu verdadeiramente, aleluia, Ele venceu. Nesta missa de hoje, tem entre a primeira leitura e o Evangelho, tem a sequência. É bom que você preste muita atenção quando você estiver participando da Santa Missa hoje. E ali diz: cantai, cristão, afinal, salve, ó vítima pascal, que é Cristo, o Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda a ovelha imolada do mundo lava o pecado. Jesus lavou o pecado com o seu sangue. Quando o sangue de Jesus foi derramado da cruz, ele lavou todo o pecado da humanidade. Aquele pecado lá que já começou com Adão e Eva. Todo o pecado foi lavado. Por isso duelam forte e mais forte a vida que enfrenta a morte, a vida em Cristo, a vida que é Cristo. Ele venceu a morte que nós merecíamos. Agora, naquele momento que na sexta-feira nós vimos o Senhor na cruz e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento que depois ele suspira e ele entrega o seu espírito, ele entrega a sua alma ao Pai e ele morre. Ali ele vence a morte.
o Rei da vida cativo, que é Jesus, é morto, mas reina vivo. Ele morreu, mas ele reina vivo. Ele está vivo. Responde então, ó Maria, como nós vimos no Evangelho de hoje, o teu caminho, o que havia. Quando Maria foi ao túmulo, responde Maria. Aí Maria diz: vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol dobrando ao chão o lençol. Quem foi que você viu, Maria? Você viu quem? Eu vi o Cristo, o ressuscitado. Eu o vi morto, eu estava lá, diante daquele padecimento dele, aquele sofrimento dele todo, eu estava lá, eu vi. Eu vi quando José de Arimateia levou o corpo dele para o túmulo, e quando eu fui de manhã, quando eu cheguei lá, a pedra estava removida. E o anjo disse para mim: você está buscando quem? Entre os mortos, aquele que ressuscitou. Ele ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Não é história de carochinha, meus irmãos. Não é aquele tipo de história que se ouve aí nas faculdades da vida, dizendo que Deus não existe coisa nenhuma, que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Sim, Maria viu, ela viu o Cristo ressuscitado, o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade o Rei, ó Cristo, piedade. Então tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade de nós. O Cristo que leva aos céus caminha à frente dos seus. Ele já foi na frente, meus irmãos. Ele já foi na minha frente, ele foi na sua frente, ele foi na nossa frente. E uma vez que ele foi, ele está aguardando-nos diante do Pai, à direita do Pai, ele nos aguarda. Aqueles que irão antes da vinda dele e aqueles que ele virá buscar um dia, quando as trombetas tocarem, o céu se abrirá e ele virá. Feliz Páscoa para você. Feliz Páscoa para todos nós. Pois nós cremos, nós fizemos essa caminhada assim, e foi uma via dolorosa, não foi fácil. Vendo Jesus padecer daquela forma na Sexta-feira Santa, mas hoje nós nos alegramos, porque verdadeiramente ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus é alegria para nós, é esperança para nós. Um dia passaremos desta vida sofrida, porque agora nós estamos caminhando e seguindo os passos dele, para um dia nós seguirmos os passos dele, subindo para a eternidade. Buscai as coisas do alto. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela sua ressurreição, pela sua morte, pela sua ressurreição. Muito obrigado, Senhor, e que nós agora possamos buscar as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.